Meu nome é Edson Ronaldo Nascimento, sou economista e mestre em administração pública e também professor aqui do canal Entendendo as Finanças Públicas. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre transição de governo ou transição de mandato. O processo de transição de governo ou transição de mandato, na forma como a conhecemos na atualidade, teve início em 2002. A partir daí, começaram a ser estabelecidas regras para a transição que passaram a ser acompanhadas e regulamentadas pelos tribunais de contas de todo o país. Em 2002, tivemos as primeiras experiências de transição de governo no Brasil, da forma como a conhecemos na atualidade. Em nível federal, a Lei 10.609, de dezembro de 2002, regulamentou a transição de governo na União. E no estado do Rio de Janeiro, o Decreto 32027, de outubro de 2002, trouxe uma nova experiência para as transições de mandato dos estados. Foram estabelecidos, inclusive, alguns princípios básicos de transição, destacando-se o princípio constitucional da continuidade dos serviços públicos. A esse princípio fundamental, outros princípios como a colaboração entre os governos, a transparência e o planejamento e a boa-fé dos atos administrativos foram incorporados aí aos procedimentos de transição de governo. Após a experiência de 2002, foram introduzidos no processo de transição os chamados princípios de transição de governo. Em destaque, o princípio constitucional da continuidade dos serviços públicos, a colaboração entre os governos, a transparência e o planejamento, supremacia do interesse público, boa-fé e executoriedade dos atos administrativos, e além da simplificação e clareza dos relatórios elaborados. Nas transições do governo federal e do governo do Rio de Janeiro em 2002, foram instituídas as primeiras equipes de transição, na forma como as conhecemos na atualidade. Em geral, o governo eleito e o governo que está de saída nomeiam equipes para entrega e recebimento de documentação que apresentem a real situação financeira e fiscal do ente público. As equipes de transição, em geral, são remuneradas e o custeio será do governo que está saindo, mediante dotações orçamentárias específicas, sempre sob acompanhamento das Cortes de Contas, da União, do Estado e do município. A equipe de transição será escolhida pelo governo eleito e criada formalmente pelo governo que sai. Será uma estrutura transitória para receber e analisar documentos disponibilizados pelo governo em exercício. Todo o custeio da transição será coberto pelo orçamento em curso. Será nomeado um coordenador de transição que terá acesso a toda a documentação necessária para o estabelecimento do diagnóstico das contas públicas. E as reuniões entre as equipes de governo deverão ser registradas em atas. As equipes de transição deverão ser formadas por técnicos especializados, preferencialmente com graduação em contabilidade, economia, direito, engenharia da informação, da computação e administração pública. Todos esses profissionais deverão apresentar conhecimentos sólidos em processo orçamentário, contabilidade pública, sistemas operacionais de governo e também direito público. A qualificação desses profissionais e o conhecimento da situação do governo que está de saída, normalmente os qualifica a postos importantes na nova administração. A equipe de transição deverá ser composta por profissionais qualificados, com experiência em contas públicas. Em geral, o profissional da contabilidade é o técnico mais requisitado durante o processo de transição de governo. As equipes de governo, de transição, de estados e municípios, em nossa opinião, não devem ter mais de 10 pessoas. No governo federal, em 2002, havia 50 membros da equipe de transição. Há uma série de questões que deverão ser analisadas durante a transição, em especial o que se refere à disponibilidade de caixa, a situação dos gastos com a folha de pagamentos, o nível de endividamento e a observação das regras dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Eleitoral, juntamente dos processos em andamento junto às Cortes de Contas e ao Ministério Público. E aqui me refiro aos termos de ajuste de conduta e os termos de acordos de gestão. Existem questões importantes a serem analisadas pelas equipes de transição.
Destacamos a necessidade de verificação das disponibilidades de caixa, juntamente dos restos a pagar, o volume de gastos com o pessoal, a situação da dívida pública, a observação das regras da lei eleitoral e da lei de responsabilidade fiscal e os processos em andamento junto aos tribunais de contas. E aqui me refiro aos processos de aprovação ou rejeição das contas anuais. A documentação mais importante a ser analisada durante os trabalhos da equipe de transição estão apresentadas no slide a seguir. Mas eu destaco que deverão ser elaborados 2 relatórios pelas equipes. Um relatório completo das análises envolvidas, com documentação comprobatória, pareceres técnicos jurídicos, e um relatório mais sintético, a ser apresentado ao novo governante, com aquelas informações mais relevantes para quem vai assumir a administração de uma prefeitura, de um estado ou mesmo do governo federal. A documentação mais importante a ser analisada pelas equipes de transição são essas que estão aqui no slide. As leis orçamentárias, a LDO, a LOA e o PPA, os contratos e convênios, todos os contratos e convênios assinados em andamento, os relatórios quadrimestrais e bimestrais da Lei de Responsabilidade Fiscal, o quadro, a estrutura de pessoal, é muito importante a verificação dessa informação, o nível de endividamento em relação à receita corrente líquida e aqueles relatórios exigidos pelos tribunais de contas. O relatório sintético, que trará um raio-x, vamos dizer assim, da situação financeira e fiscal do ente público, deverá trazer ao menos as informações apresentadas no slide a seguir. Com certeza, essas informações trarão um panorama inicial esclarecedor daquilo que a nova administração irá herdar da gestão anterior. Aqui os indicadores mais importantes da saúde fiscal e financeira de um ente público. A evolução da receita corrente líquida ao longo dos anos, o grau de dependência financeira, ou seja, quanto representa as receitas próprias do ente, aquelas receitas arrecadadas em nível local, pelo Estado, pelo município, em relação à receita total, a evolução dos gastos com o pessoal, o resultado primário e o resultado nominal. É necessário verificar se o ente público está tendo superávit ou déficit primário, a capacidade de pagamento. Essa informação pode ser buscada junto à Secretaria do Tesouro Nacional, e o resultado previdenciário. Finalmente, não devemos esquecer que o princípio da continuidade dos serviços públicos, conforme já asseveramos, é um princípio constitucional. E na administração pública, os gestores poderão ser processados por ação, mas também por omissão. Tudo aquilo que for identificado como irregular ou prejudicial aos cofres públicos durante os procedimentos de transição deverão ser informados aos órgãos de controle e ao Ministério Público, se for o caso. Além disso, não devemos esquecer que as regras de transição se aplicam também aos governos reeleitos. Então, as regras de transição não são apenas para os novos governos, mas também para os governos que estão sendo renovados no exercício seguinte. Quem desejar conhecer um pouco mais sobre a economia do setor público, poderá visitar a nossa página no YouTube, Entendendo as Finanças Públicas, e também através do nosso livro, Gestão Pública, que já está na 4ª edição pela editora Saraiva.